Quero convidar então você para abrir a sua Bíblia e nós vamos continuar então a exposição desse texto da Escritura. A você que está, quem sabe, nos ouvindo pela primeira vez, nós temos caminhado no livro de Marcos, essa é a nossa nova temporada dentro deste livro, e tem sido oportunidades preciosas de ver aquilo que Deus tem para nós, através da exposição, do relato de Marcos, um daqueles discípulos que caminhou com o Senhor Jesus Cristo. Então, Marcos capítulo 13, versos 24 até o versículo 37. Então, finalizando aí o capítulo 13 hoje com esta exposição. Eu quero que você então possa abrir e nos acompanhar. Antes de ler o texto, eu queria só trazer algumas informações importantes para nós. Primeiro, lembrar que Jesus, ele está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Jesus não mais entraria no templo físico, como na última mensagem, inclusive exposta aqui pelo pastor Vinícius, você pôde ouvir. Então ele não mais entrará agora no templo, e também daí a 2 dias será então o dia da Páscoa, e Jesus será então crucificado. Então esse processo está acontecendo tudo nessa última semana do Senhor Jesus Cristo. Pouco ou nada se tem pregado a respeito desse aspecto escatológico dos nossos tempos, que seria então a volta do Senhor Jesus Cristo. O aparecimento da teologia da prosperidade, de lutar por uma vida de luxo, de bens, nessa vida, pouco se tem falado a respeito da vida futura, porque parece que eu vivo para desfrutar de todas as coisas boas nessa vida, como se aqui então resolvesse os nossos problemas, por uma prosperidade financeira, por uma prosperidade na vida em todos os aspectos. Isso tem roubado muito o foco da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá para buscar os seus para estar com Ele então, além disso, muitos falsos mestres, e quantos também tentam enganar aqueles que porventura, a quem eles deveriam colocar toda a verdade da Escritura, têm deixado de ensinar essa verdade, tentando enganar a muitos quanto então a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria então que nós lêssemos esse texto e continuaremos então este assunto sobre a volta de Jesus nesse instante, a partir do verso 24 então de Marcos. Eu quero convidar você para ler comigo esse texto da Escritura. Leamos então. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então virão Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa,
dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai, vigiai. Meus irmãos, a primeira vinda de Cristo, ela se encontra na Escritura cerca de 300 vezes a sua abordagem. A primeira vinda, que já aconteceu, Cristo veio, portanto, tomou a nossa forma humana, morreu em nosso lugar, assumindo então a cruz que era minha e era sua. Em relação à segunda vinda, a Bíblia faz referência a cerca de pelo menos 2.400 vezes. Esta ênfase que a Escritura dá à segunda vinda de Cristo. Sinais que, de fato, acontecem nos nossos tempos e que revelam, de fato, a realidade da segunda volta de Cristo Jesus. Eu quero abordar alguns deles antes de entrar no nosso tema mais específico, a segunda vinda de Jesus. O sinal missionário, ou o sinal da graça de Deus, que é esse período que compreende a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é chamada então de a era missionária por excelência. E esse chamaríamos é o tempo da graça, é o tempo em que Deus convida e insta os homens, de fato, aos eleitos, para que se arrependam. Expressão do reverendo Antônio Huckman em um dos seus livros. E aí, além desse sinal missionário da igreja, os sinais de oposição a Deus que têm surgido também nos nossos tempos, os sinais de juízo de Deus, por que não dizer cada circunstâncias que enfrentamos, sejam guerras, terremotos, fomes, covides da vida, que assustou a muitos, na verdade são certos sinais de juízo de Deus sobre os povos. E também o sinal do anticristo, que tudo o que de fato se levanta contra Cristo, contra a sua autoridade, contra o seu senhorio, porque, portanto, são chamados de anticristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, vocês vão enfrentar N aflições e tribulações, vocês vão enfrentar tudo isso. Então a igreja, na verdade, ela vive um período de uma grande tribulação, e só terminará, de fato, com a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, que é a sua noiva, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Cristo então deu a sua vida, preparando para apresentar a Deus a sua noiva sem ruga e sem mácula. Precisamos, de fato, aprender a amar a segunda vinda de Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Precisamos também guardá-la com santa expectativa. Paulo fala isso aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, mas precisamos também apresentá-la como por meio da nossa obediência, e Pedro nos chama a atenção para isso também, mas não apenas isso. E por fim, o próprio Senhor Jesus Cristo insta, por meio de João, quando na ilha de Patmos recebe do Senhor então toda aquela revelação, e diz assim: olha, é necessário orar fervorosamente pela volta de Cristo Jesus. Então, amados, da sua primeira vinda, Jesus na verdade inaugura o reino, mas na segunda vinda ele consumará o seu reino. Ele consumará o seu reino. O reino de Deus está presente entre nós, mas na segunda vinda de Cristo ele consuma todas as coisas, e o seu reinado então jamais terá fim, conforme a Escritura então estabelece para nós. Então, nosso tema que vamos estudar dentro do texto de hoje é a segunda vinda de Cristo. E o próprio Jesus é quem descreve isso. Não é qualquer outro, ainda que fosse alguém inspirado pelo Senhor, mas na verdade foi o próprio Senhor, e Marcos registra isso com muita propriedade. Então, primeira coisa que nós queremos chamar a sua atenção, que do verso 24 ao verso 27, é que a segunda volta de Cristo, ela é descrita
de forma clara e de forma inconfundível. Então, a igreja tem esta descrição clara conforme o próprio Senhor Jesus Cristo. E algumas questões que nós queremos observar aqui dentro desses versículos. No verso 25, o verso 25 então do texto que nós acabamos de ler, mostra para nós que será de fato um tempo de grandes distúrbios cósmicos que haverá de acontecer. E à primeira vista isso nos traz um certo espanto, mas eu queria dizer para você que você pudesse acompanhar e depois entender assim, qual é a causa do meu espanto? Qual é a causa do meu medo? O que tem passado no meu coração quanto a essas interrogações? Mas de repente é uma resposta que você mesmo vai dar para ti, mas à medida que vamos expondo, eu quero que você pense com carinho a respeito disso. Então, meus irmãos, a primeira coisa é que a segunda volta de Cristo, ela é de forma inconfundível declarada nas Escrituras, como distúrbios cósmicos, como o versículo 25 então, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Essas expressões aqui me deixavam pasmos na minha adolescência. Eu me lembro disso aqui, quando falava disso aqui, começava a pensar nessas coisas caindo em cima de mim, aquela coisa, eu falei assim, meu Deus, como é que serão essas coisas? Eu acho que só acontecia comigo isso, não é? Mas, à medida que você lê a Escritura e você vai se apropriando de verdades preciosas, e eu queria dizer para o seu coração que de repente você não vai estar como eu estava naquele período. Quando a gente olha então a estrutura de alguma coisa firme, 2001, quando de repente a gente assusta naquele fatídico dia, do dia 11 de setembro, aquelas torres gêmeas dos Estados Unidos sendo aí afetadas por aquelas aeronaves, você fala assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, uma coisa daquela sendo destruída, algo que para os americanos era algo inabalável, ninguém tocaria em tudo aquilo, né? Quando se olha todo esse sistema cósmico que nós temos, você pensa assim, puxa vida, isso vai acontecer, como é que será isso então, quando você assiste algum filme aí de guerras aí e tal, você fala assim, mas é uma coisa absurda, mas de repente você começa a pensar no cósmico, e não em alguma coisa apenas localizada. Mas é interessante que a Escritura vai sempre dizer para nós que algo no universo há de manifestar, tá? Precedendo a volta de Cristo, vai dizer assim, olha, Cristo está para vir. E Pedro não deixa de passar de liso também, e ele assim escreve para nós, conforme 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Alguém diz que o tempo de ação humana, nesse momento, passou, então é hora do grande balanço que o dono do universo há de fazer. Você já pensou no desespero daqueles que colocam a sua confiança nos astros e se dirigem pelos astros, como por exemplo os astrólogos? Ou quem sabe você que fica aí, não sai de casa sem olhar o horóscopo de manhã e fala assim, hoje está bem para mim, se não está, eu me guio por isso aqui, eu não posso, está bem no amor, não está, é dia de bons negócios ou não, né? Como se isso fosse de fato a coisa correta da vida, né? Sem buscar de fato daquele que é o Senhor do universo. Então essas pessoas vão nos apavorar, porque na verdade a sua firmeza, a sua solidez está no cosmos e não naquele que é o Senhor do cosmos. Precisamos pensar com carinho isso. O apóstolo João, ele registra para nós lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12 e até o versículo 17, e é interessante quando nós acompanhamos aqui, e na visão de João, esta é a abertura do sexto selo, e diz assim, vi grande cordeiro que abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de clina, e a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes,
E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e desceram aos montes e aos rochedos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Veja que João também descreve esse momento que precede toda esta volta de Cristo, e portanto é um abalo em todo esse cosmos que nós conhecemos e que nós não conhecemos, é claro. Mas ainda, essa descrição nos fala então de algo também não apenas que vai abalar todas as coisas, mas é algo também que é visível. Versículo 26, diz o texto: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. A segunda vinda de Cristo, ela será pessoal, ela será pública e ela será visível. Cristo revelou isso a João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então Jesus revela a João e diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que o mataram na cruz, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Todo olho verá, todo o que tem a capacidade de enxergar. Mas de repente assim, como é que será aqueles que têm deficiência visual? Eles verão também, porque o Senhor vai restabelecer toda a capacidade de visão, porque é uma volta de Cristo, é o momento da volta de Cristo, onde todos estarão diante do Senhor. E não é diferente do que Mateus também nos registra, capítulo 24, verso 30, palavras do Senhor Jesus Cristo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Há uma expressão aqui interessante, que é o sinal do Filho do Homem. Vendo William Hendrickson comentando esse assunto, ele diz que esse sinal seria a própria aparição, então, do Filho do Homem nas nuvens com poder e glória, não apenas um sinal, como se fosse alguma coisa aleatória, então, Cristo está vindo aí, mas seria o próprio Cristo aparecendo nas nuvens como um sinal grande e final de todas as coisas. E, de forma, é clara, visível a todos os habitantes deste nosso universo. Queridos, isso combina com a profecia de Daniel. Daniel já falava a esse respeito, e é interessante a visão que Daniel tem lá no capítulo 7, e é interessante como que Deus trabalha algumas questões para colocar essa esperança no coração do seu povo, e Daniel já nos escreve a respeito disso, capítulo 7, verso 13 e 14, 7, 13 e 14, diz o texto: eu estava olhando, disse Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a profecia de Daniel, para exatamente mostrar que aquele Cristo que haveria de vir, ou que há de vir, ele, portanto, dominará sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Meus irmãos, a primeira vinda, muitos, na verdade, não reconheceram ao Senhor Jesus Cristo. Muitos ignoraram, mas a palavra do Senhor nos diz que a segunda vinda, todos verão a vinda de Jesus. Todos, você verá. Se é ainda
antes de morrer, eu não sei, mas a palavra do Senhor nos diz que todos verão. Se essa geração nossa, se nós tivermos ido já, e Cristo não tiver voltado, o dia que você ressuscitar, você há de ver Cristo Jesus. Essa é a expressão que a Escritura nos, todo olho há de ver, toda a humanidade, essa é a expressão que dá exatamente a verdadeira ideia aqui, vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Será o grande ápice então da vitória do bendito Salvador Jesus Cristo. Seja Deus honrado e louvado sempre por isso. E que não apenas depois declaremos, mas que vivamos como súditos para glorificar o Senhor enquanto estamos em vida e poder ainda reconhecer o senhorio dele e poder, com os olhos da fé, ver o grande Senhor, o grande soberano, o grande dominador de todas as coisas, Cristo Jesus, aquele que, no tempo oportuno, virá então buscar os seus. Então, meus irmãos, a Escritura informa para a gente de forma clara e inconfundível. Primeiro, que há uns distúrbios cósmicos que vão acontecer nesta volta de Cristo Jesus. Segundo, lembrando que é algo visível. Mas em terceiro, será algo extremamente glorioso. Extremamente glorioso. O verso 26 coloca isso para nós. Olha só. Então verão o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Glorioso, então verá a glória do Senhor. Será, na verdade, uma única vinda. E eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Segundo o aspecto escatológico da volta de Cristo, nós cremos, de linha reformada, nós cremos que não haverá um arrebatamento secreto da igreja para depois então, e só depois, uma vinda visível de Cristo. A Bíblia fala de uma vinda visível, todos vão ver, portanto, uma única vinda de Cristo Jesus, e ele aparecerá no céu e então buscará a sua igreja para estar para sempre com ele, virá no soar da trombeta. Então, é nesse momento, essa Escritura coloca para nós. Então, meus irmãos, é uma função de sua, ou melhor, em função da sua esplendorosa vinda, portanto, a trombeta soará, e muitos que o rejeitaram vão ver e se lamentarão, mas aqueles que esperam pelo Senhor hão de se alegrar, e muitíssimo, ao encontrar e ver o seu Senhor nos ares, vindo então buscar a sua igreja, e dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos demais ele dirá: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Um momento extremamente glorioso é aquilo que nós vamos ver. E aquilo que nós lemos já em Apocalipse. Aliás, Apocalipse 6, de 12, eu acho que eu não li esse texto, e olha, ele é importantíssimo para a gente. Eu queria chamar a sua atenção aqui. Não, isso eu li, sim, desculpe. É o capítulo 15, que ele diz assim: olha, os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dizer assim: caia sobre nós, né? Cair sobre nós, nós estamos aguentando isso. Mas aqueles que esperam pelo Senhor vão dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor está vindo para me buscar. E a palavra diz que isso vai ser tão rápido, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, que o Senhor então há de buscar a sua igreja, Mas não apenas será gloriosa. O versículo 27 do capítulo que temos estudado, ou que estamos estudando, diz que ela também será extremamente vitoriosa. Versículo 27, e ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Eu quero chamar a sua atenção para uma expressão aqui nesse texto. A vinda de Jesus é um sinal, então, glorioso da sua majestade, daquele que sabe o que é padecer, daquele que, de fato, conforme Isaías 53, versículo 11, nos diz
que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará extremamente satisfeito, porque ele colherá então os seus frutos. E o texto nos diz que o Senhor enviará os seus anjos, portanto, os seus serviçais, para reunir os seus escolhidos. Você percebe que o texto não está dizendo quem quer, mas os seus escolhidos, aqueles que o Senhor tem escolhido, seus eleitos, chamando-os para si, para reunir o seu povo, para sempre estar com ele. Será vitoriosa uma vitória, a vitória extraordinária. Mas há algo que eu queria que você observasse aqui, ainda nesse texto, é que o Senhor então nos chama para estar com Ele, mas Ele dá serviço. Ele recolhe, Ele chama para si os seus, mas Ele lhes dá. Enquanto isso, nós temos serviço para nós desenvolvermos enquanto estamos, portanto, nessa terra. Enquanto estamos aqui, o Senhor tem nos dado trabalho, serviço, para que a gente possa então honrar o Senhor com aquilo que nós fazemos. Os anjos, como trabalhadores, vão reunir todo o povo do Senhor, os eleitos do Senhor. E sabe, meus irmãos, eu e você temos uma tarefa enquanto isso, que é sermos instrumento para a propagação desse evangelho. E quando o Senhor vier com seus anjos para recolher todos, vão recolher de todas as nações, povos e línguas, conforme Apocalipse 7, verso 9 e 10 diz. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, disse João, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. É o povo de Deus definitivamente reunido para a grande ceia do Cordeiro. Que vitória extraordinária, que visão extraordinária, que a gente pode, assim com as nossas limitações, imaginar algo dessa natureza. Quando então o Senhor há de reunir todos, glória seja dada ao Senhor, por aquilo que Ele tem planejado e os avisos que Ele tem dado para você e para mim, dessa sua volta para buscar de todos os cantos da terra, reunindo todos para estar consigo. E eu quero então trazer algumas aplicações mais amplas para nós aqui, antes de passar para ao segundo, a partir do versículo 28. Jesus, Ele virá buscar a sua igreja, os anjos hão de recolher então de todas as dimensões da terra, de uma a outra extremidade dos céus, os eleitos serão chamados, e eu quero só observar aqui, para que a gente busque isso para nós. Paulo já advertia a igreja no seu período, portanto, aos Tessalonicenses, ele escreve e diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aqueles que já morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Tem gente que fica triste porque os seus queridos já morreram, e outros, sem esperança, choram porque não têm esperança de ver aqueles que foram. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com Ele, aqueles aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, e com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, então o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E é assim que Jesus vai voltar para reunir o seu povo. Que dia de celebração será esse? E a pergunta que nos cabe é: como é que está o seu coração quanto a isso? Você tem medo? Você tem medo dessa desintegração cósmica? Isso apavora o seu coração? Você tem medo de ser acometido
pela ponta de uma estrela? Se foi-se a minha vida. No Antigo Testamento, as nuvens, elas simbolizavam a presença e a glória de Deus. E a palavra de Deus que o Messias prometido virá nas nuvens, significando a grande glória de Deus que virá a manifestar-se, e o grande templo de Deus, e não mais o templo de Jerusalém circunscrito, mas o grande templo onde o Senhor Jesus há de governar para sempre o seu povo, que é o mundo. E assim a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: estamos vivendo tempos de tribulação, de morte, dessa sentença histórica que acontece no nosso tempo, mas Cristo há de voltar. E como é que você tem esperado isso? Como é que você tem encarado esse assunto? Como é que isso tem trazido ao seu coração agonia, tristeza ou alegria, porque Cristo há de voltar? J.C. Riley, escrevendo a respeito do assunto, diz que aquele mesmo Jesus, ao qual então muitos desprezaram, finalmente verá a sua preeminência, a sua glória, a sua grande vitória, e a igreja para sempre com o Senhor. E é isso que o Senhor ensina para a gente por meio da sua palavra. A segunda vinda, ela é descrita de forma muito clara e incomparável, e o coração daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo precisam estar seguros de que a volta de Cristo, na volta de Cristo, continuará o Senhor protegendo e guardando os seus para estar para sempre com o Senhor. Mas em segundo lugar, a segunda volta de Cristo, ela exige uma preparação atenciosa dos crentes. A partir do verso 28 do texto que temos lido, o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma parábola, a parábola da figueira, para ensinar aos seus discípulos e para exortá-los. E eu quero convidar você a observar os ensinos que Jesus nos traz nessa parábola, por favor. Primeiro, lembrar que se existe uma preparação, eu preciso lembrar que há um aviso claro e inconfundível aqui nesse texto. Olha os avisos que o texto nos traz. Aprendei desta parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam, então as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Quem é um pouquinho observador da zona rural ou mesmo das plantas, mesmo nas cidades, você percebe que quando está próximo o verão, as folhas começam a brotar, as árvores que parece que estavam mortas, de repente tomam vida, e algumas plantas elas são mais, isso é muito mais visível, e Jesus então chama a atenção dos seus discípulos para isso, para dizer assim: olha, Senhor, mas quando é que vai acontecer essas questões aí, que o sol há de escurecer, a lua não vai dar a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados? Quando será isso? Então o Senhor Jesus Cristo passa a trazer ao coração dos seus discípulos as instruções para que eles pudessem encarar isso, sabendo em que terreno estavam pisando, trazendo tranquilidade ao coração dos seus discípulos. É por isso que exige um preparo atencioso dos crentes. E a palavra de ordem em todo esse texto que nós estamos expondo, meus irmãos, ela vai encerrar ou dar a sua ênfase maior no versículo 37, quando ele termina com esta palavra: vigiai, vigiai. E eu quero então convidar você a observar isso, que da mesma forma, quando vir então que essas coisas estão acontecendo, lembre, olha, está às portas a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguém disse que então a eminência escatológica bíblica, ela é muito clara, quando ela fala, quando o próprio Senhor Jesus disse: olha, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então tem duas coisas, duas possibilidades quando fala de geração aqui, e eu queria convidar você a observar. Primeiro, é que alguns comentadores entendem que Jesus falava desta geração como os contemporâneos dele, que testemunhariam, por exemplo, a queda de Jerusalém, com a destruição do templo, que é o que aconteceu nos anos 70. Outros dizem que referia-se ao povo judeu, que não deixaria de existir até que todas as coisas que Jesus predisse teria acontecido. Mas o fato é que o Israel de Deus
acompanhará o cumprimento de cada palavra dita. Por isso que o Senhor diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E, portanto, estarão até o fim. Jesus não está dizendo que esta geração apenas de judeus, mas ele refere a essa geração que vai acompanhar, e ele fala da geração porque ele está falando dentro de um contexto entre a primeira e a segunda vinda. Então, é a geração do povo de Deus e não apenas dos judeus que veriam tudo isso acontecer, mas geração daqueles que aguardavam a volta de Jesus, inclusive você e eu que aguardamos a volta de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, tem uma coisa interessante quando nós olhamos aqui para o versículo 30, que inclusive quando nós expomos o texto no início do capítulo 13, falávamos deste assunto, aliás, do 12, perdão, tem uma palavra que Jesus sempre usa em alguns momentos, ele diz assim, em verdade vos digo, uma verdade que os discípulos teriam que ter uma atenção especial, e ele usa aqui exatamente o versículo 30, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Esta é a verdade, atentem para isso, cuidem desta verdade, e é isso que o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos, a terra passa, as palavras não passarão, vão se cumprir cabalmente. Meus irmãos, isso deve trazer ao nosso coração um consolo e um conforto, e saber que a palavra do Senhor é sempre a primeira e a última palavra para o nosso coração. Qualquer coisa pode acontecer com aquilo que falamos, mas com aquilo que o Senhor diz, ela sempre há de acontecer e cumprir completamente. Nós podemos acomodar o nosso coração nas promessas que o Senhor Jesus Cristo traz para nós. E Paulo expressa isso lá no capítulo 8, inclusive nós cantamos uma canção preciosa, ainda aqui na nossa liturgia, conduzida pelos nossos irmãos, lá em Romanos. Eu acho esse texto ele é muito confortador para o nosso coração, Romanos 8, 35, a partir do 35, ele diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cantamos um hino, no nosso hinário, o hino 144, que diz, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Você pode cantar isso com alegria, você pode cantar isso com firmeza, você pode cantar isso com toda a certeza. Os avisos da volta de Cristo estão aí, mas não só os avisos, levar que ele é também imprevisível, e é isso que Jesus quer ensinar para a gente com essa parábola aqui também. Olha só o verso 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai, ninguém conseguirá decifrar esse dia, ele é de exclusiva competência do Pai. Em Atos capítulo 1, certa vez os discípulos perguntaram a Jesus, escuta, quando é que virá acontecer essas coisas? Ele falou assim, olha, não cabe a nós, isso aí é só o Pai, ele reservou pela sua exclusiva autoridade, mas a palavra de Deus nos chama aqui a atenção, estais apercebidos, cuidado, a gente não sabe a hora. Quantos tentaram fazer uma leitura do tempo e dizer Cristo volta em tal época, como nós ouvimos aqui domingo passado? Ninguém sabe. Jesus disse, o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, então não cabe a nós. O que ele diz, olha, estais apercebidos, estejam atentos aos sinais dos tempos, isso que é importante. Estai atentos, não é de vez em quando, mas o verbo aqui usado é
constantemente sejam atenciosos quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz, do verso 33 ao 36, que ela também é uma volta inesperada. Então, por isso a preparação atenciosa. Verso 33 a 36 diz: estai sobre aviso, vigiai. Depois o verso 34 ele diz: olha, eu dei trabalhos, é como o homem que ausenta-se do seu país, dá serviço aos seus servos, à sua casa, diz ao porteiro: cuida de todas as coisas e vigie, e vigie. Verso 35, vigiai. Depois o verso 37, vigiai. Será inesperado. E o Senhor diz: olha, se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ficava esperando. Né? Ficava esperando. Assim é a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não podemos desprezar os momentos mais improváveis da volta de Cristo. É por isso que ele chama atenção. Você não sabe se é à tarde, se é à meia-noite, se é à madrugada, se é no romper da manhã, em que vigília Jesus há de voltar. A gente precisa estar apercebidos, preparados, prontos para a volta do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que não podemos deixar de trazer ao nosso coração é: temos levado esse assunto a sério? Temos estado preparados ou temos, na verdade, feito de conta? Eu tenho vivido como alguém que espera sem temores a volta do Senhor Jesus Cristo, ou eu tenho vivido assustadoramente quando eu penso, se Cristo voltar, para onde eu irei? Eu não sei como é que está o seu coração quanto a essa verdade. Mas há algo que a gente precisa chamar a nossa atenção aqui, meus irmãos. O verso 34, o texto nos diz que o Senhor dá serviço e trabalho. Esperar a volta de Cristo reflete o envolvimento nosso com a obra do Senhor. Ele deu serviços, trabalho. Então, a vigilância não é eu cruzar os braços e não me envolver com nada, porque de repente eu posso, desviar, não é isso. O que o Senhor disse é que o Senhor ausentando-se da sua terra, uma referência exatamente a Jesus, que ressuscitou e agora foi para os céus, e Ele deu trabalho para nós. E diz: olha, é preciso trabalhar. Não é isso que diz o texto? Ausentou-se da terra, da sua casa, a sua terra, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, ao porteiro também diz: olha, vigie, esse é o seu trabalho. Então todos temos trabalho. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: olha, eu tenho esperado a volta de Cristo trabalhando, ou eu estou esperando a volta de Cristo de braços cruzados? O que Deus tem querido de nós? Eu não posso esperar apenas cruzando os braços, eu preciso me envolver. Como é que estão? Como é que eu tenho vivido o evangelho que o Senhor Jesus Cristo anunciou para nós? No meu namoro, na faculdade, no lar, nos relacionamentos, na empresa, patrão, colaborador. Como é que eu tenho vivido isso enquanto Cristo não volta? Como é que eu tenho experimentado esta verdade do trabalho? Eu não posso dicotomizar a minha vida cristã. Aqui na igreja eu estou esperando, mas se eu estiver no trabalho amanhã, eu não estou preocupado com as coisas de Deus. Eu preciso viver a todo tempo, onde quer que eu esteja, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, onde quer que eu esteja, eu preciso estar apercebido. E é isso que o texto diz: Cristo pode vir a qualquer momento, e isso deve estimular a uma vida de santidade, a uma vida de trabalho, a uma vida de dedicação ao Senhor, fazendo o que o Senhor deixou. Então, entre a primeira vinda e a segunda, Jesus, no último momento com seus discípulos, diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós sabemos essa verdade, muitas vezes não a praticamos como deveríamos fazer. Preparação atenciosa envolve trabalho, testemunho de vida, vida de santidade. Por isso, então, o texto lembra para nós, encerrando a nossa mensagem: o que, porém, vos digo, todos, vigiai, vigiai. O verdadeiro crente só pode aguardar a volta de Cristo, de fato, vigiando.
precisamos nos envolver com a obra do Senhor, mas vigiando. O amanhã trará os seus cuidados, disse o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 6. Mas eu preciso lembrar, viver o hoje como se o amanhã não fosse acontecer. Viver o hoje como se hoje fosse o meu último dia. Viver o hoje como se Cristo pudesse voltar nesse instante e eu pudesse então dizer: Senhor, pode me levar. Ou qual que é o temor que tem o seu coração? Como está o seu coração em relação a essas verdades? Como está? Eu queria que você pensasse com carinho nesta noite. Mas de repente você diz assim: pastor, eu estou meio assustado. Eu preciso consertar a minha vida com Deus. Se Cristo voltasse agora, eu não iria. O meu coração está muito angustiado. Querido, a única alternativa que você tem é correr para Cristo. Só Cristo pode aliviar isso. Só Cristo pode me garantir. Não são as minhas ações que vão garantir a minha volta, a minha subida com Cristo, mas é uma vida consagrada ao Senhor que revele quem Cristo é na minha vida, e eu preciso descansar nele. Só Cristo pode tirar os temores do nosso coração. Confie na verdade da palavra, se de fato você já entregou sua vida para Cristo, mas se não, confesse a Cristo: Senhor, eu quero deixar o meu futuro nas tuas mãos, eu reconheço quão pecador eu sou, e eu preciso da tua graça. Se isso tem incomodado o seu coração, e precisa conversar a respeito, nos procure, para que a gente possa lhe ajudar, e esclarecer o quanto você precisa de fato fazer. E sabe de uma coisa? Nada. Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo por você e por mim. Eu preciso entregar a minha vida a Ele, reconhecendo que nada mereço, mas Ele me oferece tudo gratuitamente. E a segunda vinda dEle é uma garantia que Ele nos dá na sua palavra, e eu preciso me preparar para ela. Jesus virá, e todos hão de vê-lo. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Quero convidar a equipe, por favor. Eu quero orar e depois nós vamos cantar uma música juntos, como já ensaiamos hoje pela manhã. Fique em pé, por favor, e vamos orar. Senhor Deus, o nosso coração muitas vezes, Pai amado, muitas vezes confiado naquilo que somos ou que fazemos, se sente muitas vezes, ó Deus, inseguro. Criamos algumas interrogações, algumas dúvidas no nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, a descrição daquilo que precederá a volta do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz quanto tempo será esse precedimento, ó Deus, das coisas que virão acontecer. Mas, ó Deus, uma coisa, a Tua palavra nos garante que nós estaremos para sempre com o Senhor, seguros das Tuas mãos. Aqueles que foram escolhidos por Ti, aqueles que entenderam o Teu Evangelho, aqueles que abraçaram ao Senhor Jesus Cristo, o Seu Evangelho como o Senhor, como a verdade preciosa para o seu coração. Ó Deus, tira do coração dos crentes verdadeiros, ó Deus, que quem sabe, ó Deus, nos momentos de toda essa descrição, ó Deus, sente muitas vezes inseguro, ajuda-os, ó Deus, a entender que a Tua palavra nos dá certeza plena de que o Senhor há de buscar a sua igreja, ó Deus, antes de que ela seja, ó Deus, abatida por tudo isso, toda essa revolução cósmica, ó Deus, que há de acontecer precedendo a volta do Senhor. Ó Deus, traga ao nosso coração confiança plena em Ti, a certeza de que a volta do Senhor Jesus Cristo é uma realidade e que a gente precisa esperar com verdadeira esperança acesa no Senhor, que sustenta e que nos garante essa verdade. Ó Deus, que cada um daqueles que tem ouvido a Tua palavra nesta noite, possa continuar vigiando, continuar, ó Deus, cuidadosos, zelosos, prontos, atentos, ó Deus, a todas as atividades, a todas as tarefas que nós temos enquanto nesta vida, porque o Senhor subiu aos céus, mas nos deu trabalho, nos deu serviço, e que a igreja, ó Deus, possa laborar cada dia mais no seu trabalho, enquanto Cristo não volta, e desta forma aguardando a volta do Senhor.
Ó Pai, que o Senhor aplique essa verdade ao coração de cada um para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.